Boa noite, estamos aqui com o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Deputado, obrigado por dar a entrevista aqui para a gente do Metrópolis, da coluna do Igor Gadelha. Quero começar perguntando como que o senhor está vendo essa eleição hoje. O Hugo Motta deve ser eleito presidente da Câmara. A gente teve outros candidatos, né, mas que dificilmente vão conseguir fazer frente. Como que o senhor está vendo isso, essa eleição novamente tão majoritária na Câmara dos Deputados? Sim. Olha, a minha decisão passou pela decisão do Bolsonaro. Obviamente que naturalmente eu votaria no Marcel Van Hatten por alinhamento de ideias, por ser um amigo, por ser uma pessoa que de fato luta por pautas profundas aqui na Câmara, mas por um acordo, né, do Bolsonaro feito com o Hugo Motta. Confesso que eu não sei a totalidade desse acordo, mas espero que a anistia esteja entre esse acordo. Optei por seguir a orientação do presidente Bolsonaro. Que inclusive também, anos anteriores, também já foi sozinho, né, candidato à presidência da Câmara, fez um discurso que eu também concordo de essência, mas que nesse momento, né, teve uma mudança de posicionamento e vou confiar. Eu sempre falo que quem confia nunca erra, quem erra é quem quebra a confiança. Então eu espero de verdade que, independente de quem vença aqui as eleições hoje, que faça uma presidência voltada para o Brasil. Deputado, qual a sua expectativa em relação a essa nova gestão do deputado Hugo Motta e também quais pautas o senhor acha que devem ser prioritárias para ele? Para ele não, para a Câmara, na verdade, para os deputados. Excelente. Eu acho que eu vou refazer, não é nem para os deputados, eu acho que é para o Brasil. A gente está aqui como representantes, então eu vejo, Milena, que principalmente, até o mesmo meu vídeo demonstrou muito isso, uma indignação generalizada das pessoas com a alta carga tributária que tem o Brasil. Então, eu vejo que projetos que reduzam a carga tributária aqui no nosso país, só a legislação da carga tributária é literalmente o peso de um elefante, ou seja, é impossível hoje um empreendedor, um empresário, ou até mesmo uma pessoa que trabalha informal sobreviver com os altos encargos aqui no nosso país. A defesa das prerrogativas dos deputados, nós estamos vendo hoje os tribunais retirando candidaturas e principalmente somente de pessoas de direita. Eu jamais vou pedir cassação de nenhum deputado, seja de esquerda, seja de direita, por conta de opinião. Não existe crime de opinião aqui no nosso país e muito menos ainda de um parlamentar que tem assegurado no artigo 53 da Constituição a imunidade parlamentar, seja por qualquer palavra e voto civil e penalmente. Então eu vejo que a defesa prerrogativa é algo muito importante e principalmente, por último, mais ou menos importante, a anistia. Vejo que o nosso país precisa de uma pacificação, a gente precisa, de fato, inclusive, que a própria esquerda faça o que eles prometeram durante as eleições, que é pacificação, e eu não vejo isso, principalmente na figura do Lula e muito menos na figura do Alexandre de Moraes, que tem diversos crimes já denunciados, não somente aqui no âmbito nacional, mas também internacionalmente. Uma pergunta sobre o PL da anistia, que talvez vários parlamentares bolsonaristas colocam como uma das prioridades da Câmara dos Deputados para a Câmara dos Deputados em 2026. Inclusive o novo líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, falou com a gente e colocou a anistia realmente como uma prioridade. Mas o ponto é, ele falou muito bem que precisa ter um ambiente político para votar anistia, que não adianta simplesmente tentar tratorar a anistia, porque talvez não tenha os votos necessários. Como que vocês da bancada do PL, que estão na linha de frente dessa briga pela anistia, vão trabalhar para criar esse ambiente político, justamente com um governo que é totalmente contra o projeto? Eu acho que é importantíssimo sensibilizar as pessoas com a história verdadeira, deixando aqui bem claro, eu jamais passaria pano em qualquer crime que foi cometido aqui nesse local. Isso aqui é um prédio público, aqui existem obras históricas, isso aqui precisa ser conservado. Portanto, a esquerda, por outro lado, a esquerda já cansou de fazer baderna, a mesma baderna, o mesmo tipo de crime e não tomou uma pena proporcional igual eles estão tomando agora. Aqui no Brasil, você não tem estuprador, homicida que pega 17 anos de cadeia. Você está vendo aí, por exemplo, traficantes sendo soltos aqui no nosso país. Então, isso gera uma indignação nas pessoas. E digo mais, existem pessoas inocentes que estão presas. Eu falo isso com propriedade. Pessoas que entraram aqui no efeito manada, mas que não depredaram absolutamente nada e foram pegas como, enfim, um criminoso ou até mesmo quase que um terrorista. Então eu vejo que a forma de sensibilizar isso é de fato contando a verdade. Eu fiz uma série, tá inclusive no meu canal do YouTube, contando várias histórias de pessoas que foram presas por conta de um erro de homônimo, né, que chama homônimo, né? Ou seja, tem o mesmo nome que uma outra pessoa e foi preso. Um morador de rua estava preso até há pouco, um autista, enfim.
São diversas medidas jurídicas que foram totalmente desproporcionais, a gente precisa rever isso. Afinal de contas, até mesmo porque há pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, o senador Randolph e vários da esquerda estavam atacando o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive o próprio ministro Alexandre de Moraes falava as mesmas palavras que eu falava, chamava o governo do Lula de corrupto. E hoje eu não posso chamar o Lula de ladrão e estou tomando um indiciamento criminal por isso. Ou seja, a balança está completamente invertida. Deputado, hoje em reunião com a bancada do PL, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele deu algumas orientações ali para os filiados do PL, para os integrantes do partido, e ele chegou a comparar um pouco o que ele fez, as propostas que ele fez no governo dele ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Como é que o senhor está vendo essa relação hoje do Brasil com o presidente americano? Como é que o senhor vê isso? Até emendando um pouco a pergunta dela, o senhor esteve lá nos Estados Unidos agora na posse do Trump, com certeza conversou com muita gente e às vezes as declarações do presidente Trump são numa linha um pouco mais contrária ao Brasil, falando de taxação, falando de oposição aos BRICS. Como que o senhor está vendo essa relação mesmo, como a Milena perguntou? Olha, a relação agora está completamente diferente da relação que nós tínhamos do governo Bolsonaro. O Trump e Bolsonaro têm uma relação amigável e a gente sabe que as declarações, por exemplo, da própria Janja, né, que simplesmente, não quero repetir aqui a palavra, mas mandou F, o cara mais rico do mundo, e não somente pela riqueza dele, mas pela extraordinária contribuição tecnológica que ele faz para o nosso mundo. E até pouco tempo antes do Trump ganhar as eleições, o Lula colocou ele como um nazista e agora falou que não quer briga com ninguém. Ou seja, esse tipo de relação vai desgastando, obviamente, uma relação comercial, uma relação diplomática, juntamente com os Estados Unidos. Eu acho que a gente precisa retomar essa relação. Eu acho que existe um trabalho feito, né, internacionalmente com isso. O próprio Eduardo Bolsonaro tem esse trabalho, né, de trânsito com diversos parlamentares, senadores dos Estados Unidos. E espero, né, que a gente consiga futuramente, ano que vem, ter um governo melhor para poder a gente ter uma relação melhor com os Estados Unidos. E eu acredito que para a gente ser um país soberano, a gente não pode ficar dependendo de outros países. Eu quero que o Brasil seja um país soberano, que não dependa de ninguém para poder termos liberdade, para poder termos liberdade de expressão. Mas agora, obviamente, ter uma ajuda digamos assim, de um país que é referência para o mundo inteiro, obviamente é muito bem-vindo. O senhor falou sobre o ano que vem, sobre a eleição. Qual é a expectativa de vocês para 2026 em relação à presidência da República? Porque a gente já está vendo que a disputa já começou e que vai ser acirrado o negócio. Olha, a desaprovação do Lula está com uma marca histórica de desaprovação, principalmente após, né, do dia 15 de janeiro, o dia da volta aí do PIX, que o pessoal falou. Vejo que em 2026 a gente precisa focar muito no Senado. O Senado é a casa onde ele consegue fazer um contrapeso ao STF, que para mim é o que desbalanceia hoje a nossa República. Então o Senado é um grande foco. Acredito que a própria presidente Bolsonaro já deixou isso claro nas suas intenções. Se a PEC passar, a PEC do Eros Biondini, que reduz a candidatura para 30 anos de idade, com certeza vou ficar muito feliz em poder servir o meu estado e o meu país aqui na casa ao lado. Ia perguntar justamente da PEC, porque é uma PEC, a gente falou da anistia, mas é uma outra prioridade também a PEC, que diminui a idade necessária para concorrer ao Senado Federal, uma prioridade de vocês da bancada do PL também, não? E como que está essa discussão com o Hugo Mota? Porque acredito, claro, o Hugo já fez reuniões com a bancada do PL, o Hugo já esteve com vocês e vocês apresentaram prioridades que não foi só o projeto da anistia. A PEC ela é mais recente, então nós vamos ter uma reunião ou até mesmo hoje, ou na semana que vem, para tratar a respeito disso, Altineu e Hugo Mota. Essa PEC não foi proposta somente pelo deputado Eros Biondini, inclusive outros parlamentares, inclusive de esquerda, já apresentaram isso aqui na casa. E eu vejo que se uma pessoa de 30 anos pode governar um estado, ele também poderia estar aqui representando aqui o seu estado na casa revisora, que é o Senado. Então eu vejo que é totalmente plausível. O estado de Minas Gerais precisa de bons representantes aqui, que de fato consigam dizer o que o público está precisando. Infelizmente o Rodrigo Pacheco deixou muito a desejar. Votamos nele para poder tirar a Dilma, mas eu acho que eu preferiria a Dilma. Pelo menos ela ia fazer a gente rir, enquanto o Pacheco, infelizmente, tem dado um desgosto muito grande para os mineiros. Aproveitando uma última pergunta, a situação da deputada Carla Zambelli. É uma situação que a gente conversa muito aqui nos bastidores e o próprio PL, pelo que eu apurei, está considerando que a situação é diferente do que aconteceu com o deputado Deltan Dallagnol, que é um risco do PL perder os votos que a deputada recebeu. Isso afetaria diretamente a bancada de vocês, que hoje é a maior aqui da Câmara dos Deputados, o maior partido. Como que vocês estão vendo isso externamente? O que dá para fazer? E se dá para conversar com o deputado Hugo Mota para tomar alguma providência sobre esse assunto? Olha,
se eu não me engano, outros 3 deputados perderiam também a cadeira juntamente com a Zambelli, né? Porque ela foi puxadora de votos. É o seguinte, qual foi o crime da Zambelli? Crime de desinformação, crime de fake news? Assim, eu vejo que é simplesmente argumentos que são utilizados somente para um lado. Porque se você vê aqui nessa casa, a gente tem o maior divulgador de mentiras da República, que é o senhor Janones, que na época da eleição, por exemplo, falou que o Bolsonaro era canibal, falou que ele era pedófilo, inclusive fez com que um vídeo meu, que não é meu, né, como se fosse eu, um ator pornô gay, e divulgou isso para as pessoas, ou seja, é um nível muito baixíssimo. E a gente percebe que nada acontece com essa pessoa, ou seja, a balança só bate para um lado. Eu espero que o Hugo Mota, principalmente, como eu disse aqui, na defesa das prerrogativas, tenha uma defesa para, inclusive, não deixar que tribunais retirem os votos de pessoas legitimamente eleitas. E isso eu não defendo não somente para a direita, para qualquer parlamentar eleito. Nenhum tribunal tem o direito de tirar um mandato de um deputado eleito pelos votos dos brasileiros. Só uma observação antes de terminar, que a gente estava aqui conversando e o deputado Hugo Mota foi eleito presidente da Câmara dos Deputados, contaram os votos, ele está eleito, é o novo presidente da Câmara dos Deputados. Não sei se o senhor quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto, mas fica à vontade. Como eu disse anteriormente, não sei todos os trâmites do acordo, não sei o que foi acordado entre o presidente Bolsonaro e Hugo Mota, mas espero que a anistia, a defesa das nossas prerrogativas e pautas, né, como a redução, né, da carga tributária, seja colocados aqui como prioridade aqui nessa casa. Infelizmente, nós temos um sistema que não tem agradado a maioria da população brasileira. Se você viaja para o exterior, como eu estava agora recentemente, você fica com um sentimento muito ruim de, poxa, o que eles têm melhor do que nós? Por que eles conseguem ser uma nação tão próspera e nós, infelizmente, continuamos reféns de poucas pessoas que acabam atrasando o nosso país? Eu vejo que no Brasil nós temos um câncer chamado esquerda, chamado PT, e a gente precisa realmente de uma quimioterapia. Quimioterapia tem efeito colateral, é difícil, você não cura isso com dipirona e nem band-aid. A gente precisa de pessoas que realmente têm posições firmes, posicionamentos fortes para poder mudar essa nação, e é isso que eu quero fazer. E não digo é para mim, não. Eu digo é que mais pessoas surjam para poder ocupar espaços aqui no Senado, na Câmara, nos locais municipais, estaduais, no jornalismo, no professor, no âmbito do direito, no âmbito da advocacia, no âmbito, sabe, da saúde, porque quando a gente, sabe, encara o nosso propósito individual, a gente melhora tudo. Infelizmente, o nosso país sempre foi o país do futuro, mas que o futuro nunca chega. Agradecemos novamente ao deputado Nicolas Ferreira aqui por essa, era para ser breve, não foi tão breve, entrevista ao Metrópolis, e desejamos sucesso nesse novo ano legislativo aí para o senhor, para a bancada do PL e para toda a Câmara dos Deputados. Obrigado, que Deus abençoe o Brasil, e se a gente não parar o Lula vai parar o Brasil. Valeu!